Gente, mudar dói, certo? Quem acha moleza mudar aqui, fala eu. Quem não acha, diz não. Porque mudança é um negócio que causa um movimento muito grande dentro da gente. Como a gente vai enfrentar essa mudança? Por que que mudança dói? Como a gente fica preso na mudança? O que que acontece com a gente? Bom, quem está aqui pela primeira vez, nós vamos falar aqui, quem estiver aqui pela primeira vez na live de autoestima, porque essa aqui, gente, é uma sequência de lives sobre autoestima que eu usei. Ah, tem o Telegram. Beleza, obrigado por ter me lembrado, viu? Nós temos, você que entra lá no Instagram, lá na bio tem um link, você aperta naquele link, clica no link, vai abrir um quadro bem grande. Nesse quadro tem um grupo do WhatsApp, que é o grupo da autoestima, todo dia tem uma mensagem para você. Tem o grupo do Telegram, para você ler a Bíblia junto comigo, tem uma mensagem rapidinha na Bíblia, uma mensagem bíblica todas as manhãs. A gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Talvez você tenha dificuldade para ler a Bíblia, então vamos ler junto comigo. Toda manhã a gente faz isso. Um capítulo e um trechinho pequenininho, beleza? Então vamos lá. Eu venho falando a respeito da águia e da galinha. É uma fábula, e fábula é uma história que usa os animais, né, para simbolizar aspectos humanos. Então, a gente está falando do comportamento de galinha e do comportamento de águia. E hoje eu quero falar por quê. Porque a gente tem medo de mudança. A gente tem dificuldade para mudar, porque mudar dói. Aí muitas pessoas se abandonam na situação de galinha. Agora, na história da águia e da galinha, o biólogo chegou nessa fazenda e resolveu fazer aquela águia que estava no galinheiro, agindo como se fosse uma galinha. Quem está chegando aí pela primeira vez, entenda aí, vou te enxugar aqui para você. Pegaram um filhotinho de águia, colocaram no galinheiro, ela foi criada junto com as galinhas e se comportava como galinha. O biólogo chegou, o naturalista, quis fazer com que ela entendesse que ela era águia e fez 3 tentativas. E eu quero falar com você por que são 3 tentativas. Primeiro, ele botou a águia no braço e deu um impulso para cima, mas ela olhou para as galinhas lá embaixo e voltou a ciscar. Depois, ele levou para o alto da casa, ela também viu as galinhas e voltou a ciscar. Depois, ele levou para o alto de um morro, longe da fazenda, foi aí que ele conseguiu fazer ela voar. Então, eu quero falar com você sobre esse processo. Por que que precisou desse processo? Por que que foram 3 vezes? Gente, nós fomos criados assim. Fomos criados para ser galinha. Fomos criados cheio de bloqueios, cheio de limitações. E essa história mostra a águia ali, ela foi colocada na infância dela, né? Ela foi colocada nenenzinho dentro ali do galinheiro. Quando a gente tem uma infância limitadora, né? Quando a gente ouve um monte de palavras de derrota, quando a gente não tem o afeto, o entusiasmo, a motivação necessária para nos estimular, para nos fazer olhar para a gente de uma forma positiva, quando a gente é criado assim, essa história da águia mostra como é difícil você sair da referência da infância. A infância, ela te prende, ela determina o seu futuro. Muitas maneiras que você age hoje, muitos comportamentos que você tem hoje, é por causa da sua infância enquanto galinha, é por causa da sua infância limitadora, é por causa daquelas palavras que você ouvia, por causa da forma que você foi criado, são os modelos. Os modelos da nossa infância, eles ficam impregnados na gente. Então, por isso que essa águia, ela era bonita, ela era linda, ela tinha asas enormes, mas ela nem tinha noção, ela não percebia que ela era diferente. Ela não percebia que as asas eram enormes. Olha, eu trato de pessoas há mais de 30 anos. Eu sou psicóloga há mais de 30 anos. Eu sei que vocês ficam fazendo as contas aí para saber quantos anos eu tenho. Não precisa fazer não, vocês não vão adivinhar não. Mas a gente... eu trato de pessoas há muitos anos. Eu conheci pessoas
muito talentosas, pessoas super capazes. Eu conheci pessoas que era visível o talento delas, mas não adiantava, essas pessoas não conseguiam acreditar. Elas viviam impregnadas daquela informação da infância. Essa infância limitadora, ela dirige as ações da gente. Hoje a gente vive influenciado por aquilo que a gente viveu na nossa infância. E o que essa história mostra é isso. Pessoas talentosas, capazes, cheias de possibilidades, se veem como se fossem galinhas. Então, as vozes da infância continuam ali. As vozes da infância continuam falando alto. Aquela palavra de derrota que você ouviu, de que você não presta para nada, que você não vai ser ninguém na vida, que não adianta investir em você, essas palavras ficam. E elas muitas vezes dirigem a nossa vida a vida inteira. Até o dia que a gente para diminuir esse volume aí e aumentar outro. Então, agora, por que 3 tentativas? Gente, porque mudar é difícil, gente. Mudar dói. Mesmo que seja uma mudança boa. Aquela mudança era boa. A águia ia sair daquela condição medíocre de galinha para voar nas alturas, mas mesmo assim ela resistiu. Isso significa que nós resistimos demais à mudança, mesmo que seja por uma coisa boa. Não é que a gente tem medo de mudar porque é alguma coisa ruim, não. Às vezes a gente sabe que a mudança vai ser para uma coisa boa, mesmo assim a gente não quer, mesmo assim a gente tem medo. Sabe por quê? Porque assim como a águia olhou para a galinha e voltou porque era conhecido, a gente também quer voltar para o conhecido. A águia queria voltar para o galinheiro porque aquilo ali era o que ela conhecia. É isso mesmo, Rosilane. Dá medo. O novo dá medo, porque o novo você não conhece. O novo é surpresa para você. Aí você busca aquilo que você já tem familiaridade com ele. Então, você prefere o confortável, prefere aquilo que não vai gerar energia em você, que não vai ter desgaste em você. É a zona de conforto. Você prefere ficar ali. Tem pessoas que não aceitam um emprego melhor porque ela fala assim, não, aqui eu já conheço. Aí você fala, mas você vai ganhar mais, você tem jeito de crescer na vida, você vai botar seu potencial todo em ação. Ah, mas eu não sei como eu vou ser recebida lá. Aqui eu já conheço o chefe, aqui eu já conheço meus coleguinhas, aqui todo mundo gosta de mim, aqui as pessoas são legais comigo, eu não sei como é que eu vou ser recebida. É o medo que você tem de enfrentar. Só consegui quando queimei os barcos. Pois é, às vezes a gente precisa queimar os barcos. Mas você não quer uma coisa que seja boa. Olha, eu conheci uma moça uma vez, ela estava num namoro de 5 anos. O rapaz não tinha mínimo respeito por ela. Ele marcava e não ia, ele chegava atrasado nos compromissos, ela ficava dias, às vezes, era dia do namorado, ou era um evento que ela tinha marcado junto com ele, ela ficava pronta, arrumada, ele aparecia no dia seguinte. E um dia ela me perguntou como é que ela ia fazer. Eu falei assim, querida, ele já deu todas as pistas de quem ele vai ser. Se ele esquece de você no namoro, o que você acha que vai acontecer quando ele casar com você? Você quer esse relacionamento para você? Aí ela disse, mas pelo menos eu conheço os defeitos dele. Eu já estou acostumada com ele. Eu conheço ele a vida inteira, há muitos anos, eu já sei como é que ele age. Você sabe, mas é ruim. A gente sabe como é que é, a gente conhece, mas é ruim. Mas mesmo assim, a dificuldade é grande. Foi feita uma segunda tentativa. Por que teve que ter uma segunda tentativa? Querido, porque às vezes o processo é lento mesmo. A gente vai falar sobre isso. Às vezes é difícil, você não consegue romper de um minuto para o outro. Mas o que eu quero deixar claro é que na terceira tentativa, a águia voou e ela nunca mais voltou. Na terceira, ela conseguiu. Você sabe por quê? Porque é difícil, mas é possível. Você pode mudar. Você que recebeu essa oferta de emprego novo hoje, você vai dar conta do novo porque você deu conta desse aí. Esse aí, antes de você entrar nele, ele também era novo. E você conseguiu. Você vai conseguir no próximo também. Tudo na vida é novo mesmo. Mas a gente consegue. Conseguimos até aqui, vamos continuar conseguindo.
A questão é que a águia se libertou e nunca mais ela voltou. Você sabe por que que ela não voltou? Porque depois, presta atenção no que eu vou te dizer. Depois que você expande, você não cabe de novo na caixinha. Entendeu? Depois que você se liberta, você não quer de novo viver aquele estado de mediocridade, aquele estado de pequenez. Você sabe por que que não? Porque a gente encontra com a nossa verdadeira identidade. Nós nascemos para ser livres. Você não se aprisiona de novo. Tem um louvor que diz assim: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Depois que você tem um encontro com Deus, você não quer a lama do mundo mais. Depois que você sente o gosto da liberdade, você não quer a prisão mais. Então, a gente se esforça, machuca, dói, até você conquistar isso. Depois que você conquista, você não vai recuar mais, porque você já tomou posse de um lugar mais elevado. Então, toma posse disso. Eu sei que vai ser difícil. Foi difícil para mim, é difícil para mim, é para você, é para todo mundo. Nós somos humanos. Dói mesmo, mas vale a pena. Aceitar que esse é o processo. Isso é importante a gente aceitar. As coisas, querido, não mudam da hora para outra. Às vezes a gente percebe que precisa fazer uma mudança e você não consegue fazer essa mudança de um minuto para o outro, aí você fica se condenando. Poxa, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que mudar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada disso, tá? Não fica jogando palavra negativa em você, porque é preciso mudar um degrau de cada vez, tá certo? Você às vezes pensa que você está aqui e precisa subir lá em cima, no 10º andar, mas você só vai poder subir um degrau de cada vez. Então, calma e vamos tomar posse de cada mudança que a gente conquista. Então, para de se criticar. A águia foi pela 3ª vez. Na 3ª tentativa, ela foi e não voltou mais. Mesmo que você tente, não consiga da primeira, lembra? Você vai ter a segunda, você vai ter a terceira, quantas vezes você quiser. Às vezes tem pessoas que estão tratando da questão da autoestima. Ela está se conhecendo. Foram anos de história, gente. Eu tenho pacientes que têm mais de 50 anos. Eu tive uma paciente que tem 75 anos. Então, e eu acho isso lindo. É a pessoa com 75 anos não desistiu de mudar ainda. Ainda está investindo na mudança. Isso é lindo. Isso é a capacidade que a gente tem de sair do lugar. Eu vou com fé apesar do medo. É isso, Luísa. Não espera o medo passar para você ir. Você vai e o medo passa depois. O medo só passa quando a gente bota o pé lá. O medo não passa enquanto você não fizer do desconhecido um conhecido. Esse é o processo para passar o medo. Beleza? Continua mandando os aviãozinhos aí, viu? A gente já cresceu um pouco mais. Nós temos valor, não temos preço. Exatamente. Então, a gente vai construindo, a nossa história é longa. Viemos até aqui, quanto tempo de história nós temos? Imagina um transatlântico, tá? Um navio gigante. Quando o capitão do navio quer fazer uma manobra no navio, ele gira aquele leme dele ali 360 graus? Não. Se ele fizer isso, o navio vai virar. Então, são anos de história, você reconstruindo uma estrutura emocional. Você tem que ir devagarinho, vai virando o leme aos poucos, certo? Senão você vai naufragar. A não ser que seja uma coisa como essa que alguém colocou aqui. Eu tenho uma oferta de emprego para amanhã. Então, isso, querida, é guinada. Isso aí você não pode esperar e falar assim, daqui 2 meses eu resolvo. Não. Se é para amanhã a sua proposta de emprego, então é hoje que você tem que decidir. Tem um processo, quando você está se transformando, você está mudando a sua estrutura emocional, você tem que entender que é um processo gradativo. É como você vai botar o aparelho no dente. Você bota o aparelho, o dente vai voltando ao lugar, né, vai consertando aos poucos. Se você quiser torcer tudo para consertar, vai quebrar tudo. Então, entenda que existem situações que tem um passo para dar. Por exemplo, a questão do emprego, ou uma mulher que está sendo espancada pelo marido. Querido, isso aí não é processo longo, não. Isso aí é de uma vez por todas. Você pega a tua bolsinha e sai dessa casa, você pede socorro, pede ajuda para alguém, faça alguma coisa,
mas não fica esperando processo se você está apanhando, não. Então, vamos analisar cada situação. Agora, você pode perguntar assim, alguém pode querer permanecer galinha? É possível que alguém não queira mudar? É muito possível. Isso acontece o tempo inteiro de pessoas não quererem mudar. E não é por falta de consciência, às vezes a pessoa tem consciência e ela não quer mudar porque ela tomou consciência. Eu já tratei a maioria das pessoas que eu acompanhei, graças a Deus, a maioria delas eu conheci como galinha e despedi como águia. É lindo ver essa transformação, é muito lindo. Mas eu já tive pessoas que não quiseram a mudança. Elas tomaram consciência do que estava acontecendo, mas elas não queriam passar pelo processo. Por exemplo, eu conheci casais que eles vêm porque um vem culpando o outro. Quando aquele que culpou percebe que ele não é vítima, mas ele é participante do erro, aí ele não quer mais o processo, entendeu? Ele quer enquanto ele acha que ele vai botar a culpa no outro. Quando ele percebe que ele fez parte dessa história, que ele contribuiu para isso, aí ele não quer a mudança mais. Eu já tive várias situações de casal onde um quer mudar e o outro não quer mudar. E aí ninguém mais volta. Os dois desaparecem, porque uma pessoa só quer a transformação e a outra não quer. Muitas vezes acontecem casos, por exemplo, é comum isso acontecer, às vezes uma pessoa vem para acusar o outro de traição. Um traiu. Agora, aquele que vem acusar o que traiu, ele tem problema na área sexual e ele não se envolvia sexualmente com o outro. Então, ele proporcionou a traição do outro. Claro que a traição não tem justificativa. Você não está bem no relacionamento, você tem que tomar outra atitude para consertar a história, para resolver a história, mas você não pode trair porque as coisas estão ruins. Você resolve as coisas primeiro. Agora, o que acontece é que muitas vezes aquele que foi traído, ele não quer assumir que ele tem um monte de dificuldades que ele não queria enfrentar. Por quê? Porque ele não queria passar pelo processo de assumir aquilo que estava acontecendo com ele. Olha, gente, mudar, quando a gente percebe que tem uma necessidade de mudar, é como se a gente tivesse um espinho no pé. Alguém aí já teve espinho no pé? Quando você tem um espinho no pé, tem gente que passa um tempão com ele. Você fica mancando, aquilo fica aquela dorzinha, que não é uma dor absurda, mas é aquela dorzinha constante. Você se habitua com aquela dorzinha constante e começa a andar na ponta do pé, você não bota o calcanhar no chão, você não pode correr, você anda torto, você fica todo desajeitado. Mas por quê? Porque você não quer passar pelo processo de arrancar o espinho do pé. Às vezes aquele espinho, ele está tanto tempo ali no seu pé que ele aprofundou lá para dentro. Aí para arrancar o espinho, quanto mais tempo você leva, você vai ter que passar por um processo, tem que rasgar a carne, pegar um bisturi, enfiar lá dentro, tirar o espinho. Vai ser doloroso. Aí tem gente que não quer esse processo, ela prefere o quê? Passar com aquela dorzinha constante, passar o resto da vida mancando, passar o resto da vida torto, passar o resto da vida lento, sem poder correr. Então, o que a história da águia mostra é que a gente tem que enfrentar essa dor, arrancar logo esse espinho para aumentar a velocidade na vida, para você andar para frente, para você viver do jeito que você tem que viver. Mas essa é a questão que a gente está colocando aqui. Nós não fazemos isso, preferimos continuar por causa do medo. Muitas pessoas não conseguem mudar porque ela tem um lugar na família. Escuta isso que eu vou te falar. Pessoas que não conseguem mudar porque elas têm um lugar na família. E muitas vezes o lugar que ela ocupa na família é o lugar da doente. Existem famílias que são desestruturadas, famílias que são doentias, mas tem um na família que fica representando a doença. Aquele um é o doente da família, é o frágil, é o problemático.
Aí todos os outros da família ficam ali cuidando daquele, se preocupando com aquele, conversando a respeito daquele, planejando o que vai fazer para ajudar aquele, mas na verdade está todo mundo doente. Só que fica todo mundo achando que está bom de saúde só porque tem um doentinho para poder proteger. Aquele doentinho não tem coragem, muitas vezes, de sair daquele lugar. Se ele sair do lugar do dodóizinho, vai acontecer que todo mundo da família vai ter que assumir cada um seu próprio problema. Não vai ter mais aquele para se preocupar com ele, para chamar o de dodói, para ter que ficar cuidando. Todo mundo vai ter que olhar para si mesmo. Entende como que quando a gente muda, a gente provoca a mudança de todo mundo que está em volta? Quando você resolve tomar uma atitude, fazer alguma coisa diferente na sua vida, você provoca mudança em outras pessoas. E é por causa disso que muita gente tem medo. Ela tem medo porque ela vai sair daquele lugar, ela tem medo porque ela vai provocar mudança nos outros, e aí ela fica naquele papel a vida inteira. Outras pessoas, elas sabem que ela tem naquele papel, mas ela quer que o outro mude. Vou te dar um exemplo que é muito comum. Tem aquela pessoa que foi a mimada, aquela pessoa que foi a protegida, que todo mundo cuidou. Aí os outros dirigem a vida dela, escolhe onde ela passa férias, decide o que ela vai fazer. Ela pode ser adulta, ela pode ter o trabalho dela, ela pode ter o dinheiro dela, mas a família continua ali, dizendo, dando opinião, não concordo com isso, faz aquilo outro. Aí o que essa pessoa faz? Ela culpa a família e diz: fica todo mundo me tratando que nem bebê, fica todo mundo me tratando como criança, fica todo mundo querendo dominar minha vida, controlar minha vida. Não, querida. É você que age como criança. Quando a gente está nessa posição que fica todo mundo controlando você, o problema não está no outro que tenta te controlar. O problema está em você que não sai da posição de criança. A gente precisa sair da posição de infantil se a gente não quiser que ninguém trate a gente como criança. Estão te tratando como criança? Estão dirigindo a sua vida? Estão controlando você? Então tá na hora de você dar um basta nisso e dizer: epa, eu cresci, certo? Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho minha casa, faço minhas coisas. Então, pelo amor de Deus, vamos respeitar. É o limite, querido, que você tem que colocar. Mas tem gente que não coloca esse limite e fica acusando os outros de serem controladores dele. É aquela pessoa que fala assim: nossa, mas fulano abusa da minha boa vontade. Nossa, mas fulano quer dar palpite em tudo na minha vida, quer me controlar de todas as formas. Não, não é o outro só que quer te controlar. Você deu sinais para o outro de que ele podia controlar você. Então, quem tem que mudar é quem está sendo controlado. Você me entendeu? A gente precisa assumir a responsabilidade e romper isso. O problema é que muitas pessoas não querem romper porque, de alguma maneira, aquele lugar de fragilidade, aquele lugar infantil tem um ganho, entendeu? Ela está ganhando alguma coisa com isso. Aí ela reclama que os outros estão se metendo na vida dela, mas ela está ganhando alguma coisa com isso. Você tem que saber avaliar. Talvez, querida, esse ganho que você pensa que está tendo tem tanto prejuízo atrás dele que não está valendo a pena. Tem pessoas que não mudam porque elas também não querem assumir a responsabilidade da mudança. Porque você crescer, amadurecer, se fortalecer e cuidar da sua vida é responsabilidade. Você vai ter que ser responsável por você mesmo, certo? E tem gente que não quer essa responsabilidade. Outras pessoas, querido, têm até medo de ser bem-sucedida, sabia? Tem medo de ser bem-sucedida e ser rejeitada pela família. Então, ela fica naquele mesmo lugar ali, não estuda, porque outras pessoas não estudam, não progride no trabalho, porque tem medo, não, se eu ganhar dinheiro, eles vão me rejeitar. Se eu for uma pessoa... Eu conheci uma moça que ela foi muito bem-sucedida no trabalho, mas a família era muito simples, e ela comprou um apartamento belíssimo para ela, mas não tinha coragem de mudar.
para o apartamento, porque ela tinha medo de mudar e o olhar da família para ela ser um olhar de torcido, de não gostar, de achar que ela era metida. Tem famílias, querida, que apoiam a mudança um do outro. Tem famílias que um joga o outro para cima, mas tem família que não. Isso é real, viu? Tem gente que não gosta de ver o outro sobressair, não gosta de ver o outro despontar. Aí ela deixa para lá mesmo, certo? Mas você tem que entender o seguinte, você tem que fazer uma escolha. O que você quer fazer? Você quer ficar vivendo como galinha a vida inteira só para que ninguém rejeite você? É isso que você quer? Se é isso, você tem todo o direito de ficar. Mas você tem que entender que você está fazendo uma escolha. Você tem que ter consciência da escolha que está fazendo. Então, é possível viver ali do jeito que é, como galinha a vida inteira? É. É só você não querer crescer, certo? E tem gente que conscientemente não quer. É o medo de crescer, é o medo da responsabilidade. É por isso que Jesus, quando foi curar aquele cego, Jesus perguntou primeiro: o que você quer que eu te faça? Por quê? Porque ele podia não querer mudar, querido. Ele podia querer uma esmola. Ele não estava pedindo esmola há 30 anos na vida dele? A vida inteira ele não pedia esmola? Então, Jesus queria que ele tomasse consciência do que ele queria, que ele desejava. Ele estava a vida inteira ele pediu esmolinha. A vida inteira ele pediu ajudinha. Então ele tinha que ter consciência de que não quero mais esmola, não quero mais ajuda de ninguém, eu quero ser responsável pela minha vida, então me faz enxergar que eu quero assumir minha vida. Isso que Jesus fez ele fazer. Eu quero ver. Então tá, então veja. Veja, mas assuma a sua vida, porque agora não vai poder ficar sentado na porta da igreja, ou na porta do mercado, ou na porta de lugar nenhum pedindo socorro para ninguém. Agora você vai ter que assumir a responsabilidade. Entende por que às vezes tem pessoas que não mudam? Então, tem todo tipo de medo, gente. Eu estou falando de alguns aqui, mas a gente não muda por várias dificuldades. A liberdade, ela tem um preço. Você pode ser visto de outra forma pelas pessoas, você pode ter que assumir responsabilidade, você vai viver num outro estilo de vida, você vai perder a sua zona de conforto, porém, querido, você vai ganhar altura, tá certo? A águia, ela se amarrar os pés dela, pode ter certeza, ela se machuca, ela fere os pés, mas ela movimenta até arrancar. Ela sai com o pé quebrado, certo? Mas ela não fica amarrada. Isso é um exemplo para nós, porque Deus nos fez como águia, tá certo? Deus nos fez para ser águia. Ele fez a gente para a gente não aceitar a prisão. Você pode se machucar, mas você vai voar, porque essa é a sua identidade. Deus te fez para isso. Você pode se ferir, você pode se machucar, pode se esforçar, mas a recompensa é você ser livre. A recompensa é você ser quem você nasceu para ser. Acomodar pode não gastar energia, querido, mas o preço também é muito alto, porque você vai viver longe da sua verdadeira identidade. Isso não deixa ninguém feliz. Você não consegue viver feliz se você viver longe da sua identidade. No final da vida da águia, ela tem que tomar uma decisão. O bico dela já está flácido, ela não caça mais, não pode pegar o alimento. A unha já está envergada, certo? Ela não consegue mais caçar. As penas estão grandes demais, ela não consegue mais voar, a pena está atrapalhando o corpo dela. Ela está sendo ferida, prejudicada por coisas de dentro dela. Aí ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que bater o bico na pedra até arrancar o bico, esperar crescer e arrancar as unhas. Ela tem que arrancar de dentro dela coisas que ferem, coisas que fazem parte dela. A gente precisa fazer isso. Arrancar sentimento de menos-valia, sentimento de inferioridade, certo? Essas palavras negativas que a gente ouviu a vida inteira, que tá aqui, ó, zoando no ouvido da gente, tem que arrancar isso. Isso dói, porque isso já fez parte da gente, porque faz parte de quem a gente cresceu sendo, certo? Mas dói, mas vale a pena, porque a águia voa e não volta mais. Quando a águia nasce, e não é como a história da águia e da galinha, ela nasceu livre, ela nasceu no ambiente dela, ela não passa pelo processo. Esse processo é crescimento natural, normal.
Se a gente não tivesse as limitações da infância, se a gente não tivesse ouvido as palavras que a gente ouviu, se a gente não tivesse sofrido a rejeição que sofreu, passado pelas experiências que a gente passou, a gente voaria normalmente como águia, só subindo. Acontece que não tem possibilidade. Não tem possibilidade, sabe por quê? Porque a nossa história, nós viemos de relacionamento com pessoas que vieram de outros relacionamentos. Nossos pais podem ter feito coisas que nos fizeram sofrer, mas alguém fez com eles também, e com seus avós também, e foi assim até lá em Adão e Eva, porque a coisa começou errada desde lá. A desobediência gerou esse pecado todo, essa dor toda, essa transformação toda. Se a gente não tivesse passado por todos esses desafios da infância, por todas essas pedras no caminho, isso não precisava acontecer. Por isso, não se condene. Não se condene pelas dificuldades que você encontrar dentro de você. Não se condene pelas falhas que você encontrar dentro de você. É assim. Nós viemos frutos de uma infância dolorosa. Hoje, tem muita gente que fica magoada consigo mesmo, porque é insegura, porque é complexada, porque a estima é baixa, porque isso, porque aquilo. Você sobreviveu a uma infância cheia de dificuldades. Se você está aqui me ouvindo agora, ó, bate no ombro assim, abraça você mesmo e fala assim, obrigado, obrigado porque você aguentou firme, agora eu estou aqui, estou podendo recomeçar e vou recomeçar. Então não faça com você o que já te fizeram na infância, não. Não fica humilhando mais você. Não aceite mais palavras de derrota, nem de você mesmo. E nem de outras pessoas, que eu vou dizer um negócio, querido. Não falta pessoas para estar ali desafiando você com palavras de derrota. Ou para ferir o seu emocional, ou para questionar a sua espiritualidade, mas sempre tem alguém com uma palavra ali para tentar te derrubar. Não aceite palavras como essa. Não aceite. Eu conheço várias situações de pessoas que ficam questionando a espiritualidade do outro. Sabe o que a Bíblia diz? Olhe os frutos. É pelos frutos que se vê a árvore. Então, essa história de ficar questionando também, humilhando, questionando a sua, tanto o emocional quanto o espiritual, isso não é papel de ninguém. Agora, nem você faça isso com você mesmo. Tá errado? Você sabe que pode ser melhor? Então, junta as forças, querido, respira fundo e vamos passar pelo processo. É doloroso? É difícil? Pode ter certeza que é. E a águia precisou de ajuda, viu? Ela só descobriu porque alguém percebeu e foi lá e pegou e ajudou a águia. Foi o biólogo, foi o naturalista que botou no braço, depois levou em cima da casa, depois levou para o alto da montanha. Alguém carregou essa águia nesse processo. A gente precisa de ajuda. Não se martirize, nem se condene. Procura ajuda. A gente não consegue ver os próprios problemas, a gente precisa de um olhar de fora para enxergar nossas possibilidades e mostrar o caminho para a gente. É necessário, é importante. Um psicólogo também procura ajuda de outras pessoas, porque eu posso olhar uma outra pessoa e enxergar o que ela não está enxergando. Agora, eu preciso de outra pessoa para enxergar o que eu não estou enxergando de mim mesma. Entende? Então, a gente necessita disso. Não se prive disso, certo? Não ache que isso é coisa de gente louca e gente maluca. Procura ajuda, procura uma terapia, procura alguém para poder ajudar você a ter lucidez daquilo que está acontecendo com você, porque isso vai te levar a um processo de voar para não descer mais, querido. Liberdade é um negócio que não tem nada igual. Por isso, Jesus nos libertou. No livro de Gálatas 5:1 diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. Jesus libertou a gente para a gente ser livre. Então, toma posse da sua liberdade. Não deixe que ninguém tire de você. Não deixe que o passado sufoque você. Não deixe que palavras de outras pessoas. Não deixe que nada te interrompa. Sabe por quê? Porque o mais importante é que a torcida de Jesus é para você conseguir.
Quando Pedro estava andando sobre as águas e Pedro afundou, Jesus falou assim: ah, homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus torce para a gente levantar, para a gente não afundar, para a gente subir, para a gente voar. Ele tem prazer em nos ajudar nesse voo. Conte com o Espírito Santo de Deus. Conte com a ajuda de pessoas que Deus levanta para ajudar a gente. Estamos aqui para isso. Deus usa a gente. Ele pode fazer sozinho? Pode, mas ele não quer tornar a gente inútil. Então ele faz um ajudar o outro. Deus abençoe você. Quero aproveitar para convidar você de novo, você que está aqui no Instagram, se inscreve lá no YouTube, aciona lá o sininho para você receber notificação, deixa seu like, seu comentário, do YouTube se inscreve no Instagram, você que está aqui no Instagram, vai lá na bio, aciona lá, clica lá num link que tem lá, que vai abrir, você tem o grupo do Telegram, para você ouvir uma mensagem bíblica, você tem o grupo da autoestima no WhatsApp, tá certo? E você também tem, eu esqueci de trazer aqui, de colocar de novo, eu esqueci, tem o meu livro Poder da Palavra dos Pais e o livro Revendo Caminhos, que é uma bênção, tá lá também, onde você pode encontrar, ok?